Saúdo a todo o corpo de Cristo com a paz do Senhor Jesus, a todos aqueles que me escutam nesse dia, independente do lugar, independente da hora e do dia. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de gravar aqui mais um vídeo para o canal e dizer que essa é uma nova fase, é um momento novo que vem da parte de Deus. Nós precisamos sempre estar atentos àquilo que Deus está fazendo, pois o Senhor é quem declara: eis que eu faço uma coisa nova. Será que vocês não conseguem perceber? O Senhor sempre está fazendo coisas novas na nossa vida e cabe a nós perceber aquilo que Deus está fazendo. A gente não pode ficar preso às coisas que já aconteceram e já passaram, coisas até mesmo que nos feriram ou coisas que vem à nossa memória para nos machucar. A gente sempre tem que estar com o pensamento e os olhos focados naquilo que Deus está fazendo agora. Aquilo que Deus fez no passado, mesmo na nossa vida, foi muito bom, mas tenho certeza que no futuro tem coisas muito, muito maiores para fazer. O texto que eu quero ler e trazer para os irmãos nesse dia se encontra lá no livro de Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 25. Então vamos ler e receber de Deus aquilo que Deus quer falar. Assim diz a palavra do Senhor, Isaías 40, versículo 25. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Diz o Santo. Levantem os olhos para o alto e vejam. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Porque então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Aqui o Senhor, na sua palavra, está fazendo uma declaração por intermédio do profeta Isaías. E aqui ele está falando ao povo de Israel, à nação de Israel, e pelo tom da declaração de Deus, já pode entender e perceber que o povo estava desanimado. Eles já não acreditavam, eles já não confiavam, eles duvidavam daquilo que Deus podia fazer, e isso porque o povo de Israel ele viveu muitos períodos de alto e baixo. Em vários momentos durante a sua história, eles tiveram reis, grandes homens como Davi, que levaram o povo a adorar a Deus, a uma vida com Deus diferenciada. Então eles puderam ver livramentos, puderam ver vitória, puderam ver milagres, puderam ver sinais, puderam ver coisas grandiosas da parte de Deus. Mas à medida que esses reis governavam e depois vinham os seus sucessores, os próximos reis que vinham, eles faziam totalmente o oposto. E eles levavam a nação à ruína. Então eles levavam o povo à idolatria, eles levavam o povo a se afastar de Deus, e o povo vivia esses períodos de alto e baixo. Nesses momentos em que o povo se afastava de Deus, os inimigos vinham, sempre vinha uma dificuldade a qual eles eram vencidos, eles não conseguiam vencer. Deus muitas vezes intervia, sempre enviando socorro, mas teve um dado momento em que veio uma grande tribulação e o povo
se encontrou no meio dessa grande tribulação, por conta justamente desses altos e baixos. E nesse momento em que eles estavam passando por toda essa tribulação, consequência de todo o pecado, consequência de toda a idolatria, de terem se afastado de Deus, eles já não conseguiam mais enxergar Deus como aquele que poderia fazer, aquele que poderia dar a eles a vitória, ou poderia restaurar Israel novamente. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, nessa mensagem é que os problemas, eles têm a capacidade de fazer com que a gente deixe de confiar em Deus e passe até mesmo a acreditar que Ele não pode mais fazer, ou talvez que Ele não queira mais fazer na nossa vida. Então a gente olha as circunstâncias, as coisas que acontecem quando a gente está nessas situações de grande tribulação e em variadas áreas da nossa vida, e essas coisas, elas vão nos abalando a ponto da gente até mesmo não conseguir mais confiar em Deus e achar que Ele não pode fazer. E assim o povo estava vivendo. O povo vivia um momento de idolatria tão grande que eles chegavam mesmo a comparar Deus com outros deuses. Eles, à medida que adoravam a Deus, eles também adoravam aos ídolos. Então, não é que para eles Deus não existia. Deus existia, mas ao mesmo tempo que eles acreditavam em Deus, eles também acreditavam nos ídolos, nos outros deuses. E eles adoravam a Deus e aos ídolos. Esse era o nível de apostasia que eles viviam. E o Senhor, Ele faz esse questionamento, colocando e batendo o martelo ali diante do povo, falando: a quem vocês vão me comparar? Quem pode ser igual a mim? Qual Deus, qual ídolo de vocês, criado por mãos humanas, pode se comparar a mim? Nenhum. Nada e ninguém se compara a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nada pode se comparar. Então, o segundo ponto que eu quero destacar é que quando os problemas vêm para roubar a nossa confiança em Deus, muitas vezes nós deixamos de confiar em Deus para confiar nas outras coisas que estão à nossa volta. Então a gente passa a confiar muitas vezes em pessoas, recorrem a outras pessoas recorrem a, quando se trata de uma situação financeira, por exemplo, elas vão se recorrendo a empréstimos, se endividam a outros, sempre buscando maneira, sempre buscando refúgio, sempre buscando recurso, confiando. Não é que elas não adoram ou não creem em Deus, mas ao mesmo tempo, à medida que elas creem em Deus, elas não têm Ele como único, a única solução, a única saída. Ele é apenas uma opção. Enquanto Ele está ali como opção, as outras coisas, elas também ocupam o mesmo lugar de Deus na vida delas. Então elas passam a recorrer também a essas coisas, e até mesmo recorrem mais a essas coisas ou pessoas do que ao próprio Deus. E Deus está falando: a quem vocês vão me comparar? Quem pode ser? Ou seja, quem é que pode te dar esse livramento? Quem é que pode mudar essa sua situação além de mim? Esse momento que o povo de Israel estava vivendo, Deus interveio por meio da sua misericórdia. Ele começa a fazer essa declaração a respeito de si mesmo, fazendo o povo lembrar quem era Ele. Então ele diz: quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas. Ou seja, lembra quem sou eu. Lembra do meu poder. Lembra daquilo que eu posso fazer, daquilo que eu já fiz e que eu posso fazer infinitamente mais.
E ele diz: todas as estrelas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Então é um nível de desconfiança, de falta de confiança em Deus. Eles não conseguiam acreditar que Deus estava sequer olhando para eles naquele momento. E eles diziam: o meu caminho está encoberto ao Senhor, ou seja, aquilo que eu estou vivendo hoje, a minha vida, Deus não está prestando atenção nela, naquilo que nós estamos passando, naquilo que nós estamos enfrentando. Esse é o grande problema da pessoa que não confia em Deus. Ela está sempre desconfiando, achando que Deus não está se importando, não está ligando, quando Deus na verdade está o tempo todo com os braços estendidos, querendo salvar, querendo livrar, mas a pessoa não consegue enxergar Ele como alguém que pode fazer. Então ela começa a buscar refúgio em outras coisas. E Deus está chamando a atenção do povo. Será que você não sabe nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ou seja, aquilo que você está passando, aquilo que você está enfrentando, tudo aquilo que você acha que está passando despercebido aos olhos de Deus, Ele sabe de tudo. A sabedoria dele é insondável. Ele sabe dos sentimentos mais íntimos do seu coração. Ele sabe daquilo que você está enfrentando internamente, os conflitos internos que você está passando, tudo isso Ele sabe. A sabedoria dele é insondável. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe da sua necessidade. Ele sabe que você está precisando. Mas quando os problemas vêm, e eles vêm com força, e muitas vezes, sim, consequência de escolhas erradas nossas no passado, e quando as consequências vêm e elas começam a bater, elas minam, elas roubam, elas tiram de nós a nossa capacidade de enxergar aquilo que Deus pode fazer, e a gente pensa: eu estou enfrentando tudo isso, estou passando por tudo isso. A única razão de eu estar passando por tudo isso é porque Deus não está olhando para mim, é porque Deus não se importa comigo. Mas a verdade é que Deus, Ele está de braços estendidos. A Bíblia diz que a sua mão não está encolhida de modo que Ele não possa salvar. Isso quer dizer, os braços deles estão estendidos, a mão dele está estendida em nossa direção. Cabe a nós irmos até Ele. Ele está de braços abertos. Na verdade, não foi Ele que se afastou de nós, porque Ele não pode mentir e Ele não pode negar a si mesmo. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Na verdade, quando chegamos nessa situação, nós é que nos afastamos dele. E por isso Ele está convidando você de volta. Não importa aquilo que você fez, independente da situação que você está vivendo, seja qual for o conflito, a dificuldade, seja qual for a luta que você está passando, Deus está chamando você, porque Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar esse quadro. Ele quer dar vida para você que você não consegue enxergar. Ele quer renovar suas esperanças. A Bíblia diz que Ele multiplica a força do cansado e dá vida, dá vigor àquele que não tem nenhum. Então, você já perdeu as forças, você já não consegue mais lutar, você já não consegue mais orar, você não consegue mais buscar. Apenas confie nele. E confiar não é simplesmente um ato de dizer eu confio. Confiar significa você demonstrar atitudes de confiança. Eu lembro de um episódio em que eu estava num culto e um pastor, ele mencionou uma história em que um homem que costumava
escalar montanhas. Ele estava com um outro amigo e eles sofreram um acidente, caíram. E esse homem ficou pendurado pela corda. O outro amigo caiu e eles se perderam ali. E esse homem ficou pendurado pela corda. Só que era um momento de muita neblina onde eles estavam. E eles não conseguiam enxergar nada. Ele estava pendurado por aquela corda naquela montanha muito alta e não conseguia enxergar nada. Esse homem ficou pendurado muito tempo ali naquela corda. Muito tempo. Chegava a ser tempo suficiente para ele perder as forças e não conseguir mais sequer fazer nenhum movimento. Ele estava realmente muito cansado, tentando se manter ali, já com sede, já exausto. Afinal de contas, eles vinham caminhando há muito tempo. Só que num determinado momento, esse homem ouviu alguém dizer, uma voz muito longe: corta a corda, corte a corda. Ele achou que estava ficando louco, porque se ele cortasse a corda, ele ia cair daquela montanha, daquele precipício, e finalmente ia morrer lá embaixo. E essa voz dizia: corta a corda, corta a corda. Até que finalmente ele criou coragem, foi pro abandonado e cortou. Quando ele cortou a corda e caiu, ele simplesmente caiu sentado. Ele estava a 1 metro de distância do chão apenas. O que estava prendendo ele era aquela corda, mas ele não conseguia enxergar. Isso é o que o problema faz na nossa vida. A gente não consegue enxergar a solução, a saída, mas o tempo todo Deus está falando e nos apontando a direção e a saída. A gente precisa confiar nele e fazer, a exemplo desse homem, cortar a corda, dar esse passo de fé em direção àquilo que Deus está falando. Quando a gente faz isso, não sei aquilo que Deus está falando com você, mas quando você der esse passo de fé em direção a Deus, a Bíblia diz, e o próprio Deus promete: achegai-vos portanto a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Quando você se aproximar de Deus, Ele se aproximará de você. Eu quero fazer um convite para você, independente do lugar onde você está, se é no Rio de Janeiro, ou se é aqui na cidade de Nova Russas, Canidezinho, no Ceará. O convite é: procure hoje, não deixe para amanhã, uma igreja para que você possa ter um encontro com esse Deus. Peça direção a Ele e vá, e Ele vai falar com você. Se você está aqui e mora na Gardenia Azul, o convite é para que você vá ao culto terça-feira na igreja Ministério Reinando com Cristo, Assembleia de Deus, Rua Zacarias, número 20, Chico City, Gardenia Azul. Quero que você fique com Deus, receba essa palavra em nome de Jesus. Se você quiser, fique para essa oração que eu vou fazer agora. Senhor Jesus, que essa palavra venha, meu Deus, de encontro ao coração desse homem, dessa mulher, que seja, Senhor, resposta do Senhor para a vida dele ou dela. Espírito Santo, faça aquilo que eu não posso fazer, que palavras humanas não podem fazer. Que o teu Espírito possa penetrar o mais íntimo do ser, a ponto de dividir mesmo juntas e medulas, separar aquilo que convém e aquilo que não convém, trazer discernimento a essa pessoa, sobriedade, lucidez. Tira todos os pensamentos conflitantes, toda fantasia, tira tudo aquilo que não vem do Senhor, tudo aquilo que foi semeado pelo mal, em nome de Jesus.